eu tava numa sala, eu chamo cozinha, né? Mas pra mim era a sala. Sim. Tava numa sala que tinham ali 10 alunas. E 9 espatularam o bolo, conseguiram decorar o bolo. Uma dessas alunas, ela travou. Ela não espatulava o bolo por nada. E ela olhava pras outras que conseguiam e chorava. Meu Deus. E aí, assim, ficou até um clima, assim, que as alunas queriam ajudar ela, mas ela não se ajudava. Aí eu fui olhar, o bolo tudo ok, massa tudo ok, chantilly tudo ok. Então, o que tá dando errado? O que tem de errado ali, né? Aí eu esperei todo mundo ir embora. Outra profissional ia falar, recebi minha aula mesmo, ela não conseguiu espatular o bolo, beijo, abraço, Problema tchau, é dela. né? Mas não. Eu sou pastora. Então, assim, a pastora nunca se separou da chefe. Não tem como separar. É a sua né? identidade, É minha identidade. Eu olhei pra ela e falei, vem cá, querida, o que tá rolando? Desenrola. Alguma coisa tá errada com você. Ali ela já desabou a chorar e me contou que tava passando por uma situação complicada com o marido, que sofreu um relacionamento abusivo, que na infância dela, eu fui puxando pra descobrir onde é que tava o problema. Na infância dela, ela tinha sido, assim, muito humilhada. Então, ela tinha todas aquelas crenças que eu carregava e um pouco mais. Então, eu sabia como ajudar ela. Então, eu percebi que eu primeiro tinha que tratar o emocional dessa aluna para depois espatular o bolo dela. E aí, eu comecei a analisar minhas alunas. De 10 mentoradas, 5 abria confeitaria, as outras 5 não. Peraí, o problema é dinheiro? E olhar, não era dinheiro o problema. Aí eu percebi que o problema era emocional, que tinha algumas que era aquela Alessandra lá de trás. Com várias crenças limitantes. Por que eu? Mas eu não. Não, mas fulano não vai me apoiar se eu crescer. Então, às vezes, você não tem permissão pra crescer, porque se você crescer, você vai magoar alguém que você ama muito. Então, você vai ter que escolher. Você vai magoar alguém que você ama muito e vai crescer, ou você vai ficar ali preso naquela caixinha, se afogando no seu copo de água e vai crescer. O que você vai fazer, né? Você vai ter que escolher. E aí, eu comecei a trabalhar essa parte emocional com elas e as alunas que vinham pra mim eram sempre alunas que vinham com problemas que eu já tinha superado. Então, assim, eu comecei a ver, falei, existe um outro propósito aí por trás. Então, minhas aulas nunca era só, bate os ovos com a farinha, não pode ovo gelado. Não. Tinha essa parte humana por trás, né? E teve várias histórias que me marcaram. Teve uma aluna que chegou no ateliê e falou assim, se eu não aprender a fazer bolo hoje, meu casamento tá acabado. Olha a responsabilidade que a mulher jogou em cima de mim. Meu Deus. E eu falei, então tá, peraí, deixa eu entender primeiro pra mim saber qual o problema que eu tenho que atacar. Não era o ponto do chantilly dela, nem a marca do chantilly. Era o emocional dela, porque ela tinha um buffet a domicílio e ela tinha que comprar os bolos de fora, que era muito mais caro, e o marido ficava bravo que tinha que pagar mais porque ela não conseguia espatular o bolo. Só que a criatura também não ajudava ela emocionalmente pra ela poder ter sanidade pra espatular o bolo. Então, quando ela tava sozinha, sem ele, ela conseguiu. Então, primeiro eu conversei com ela, fui aí tratando essas crenças dela, mostrando pra ela que ela conseguia. Fiz alguns exercícios com ela tal, para ela entender, porque não é só você dizer pra pessoa, você consegue. Disseram tanto pra mim que eu conseguia, mas eu tinha que acreditar que eu conseguia. Então, tem alguns exercícios que a gente faz hoje, inclusive eu faço nas mentorias, nas imersões, esses exercícios que você se vê como uma pessoa capaz, se vê como uma filha do nosso Criador mesmo, e você vai embora. Daí, Ale, a importância. Primeiro, a sua sagacidade em perceber que tinham mais coisas do que simplesmente a técnica. Sim. Esse movimento também aconteceu comigo, tá? E ao mesmo tempo, também você se munir de um conhecimento que vá para essa linha da inteligência emocional, comportamental, para que você saiba que não basta apenas falar, vai dar certo. Sim. Existem vários exercícios e ferramentas. Sim. Eu tenho certeza que você tem conhecimento disso. Sim. Eu vou muito nessa linha também. E que a gente usa para poder fazer com que aquela empresária, aquela mentorada performe num nível melhor, consiga romper com as crenças e avançar para o próximo nível. É Sim. daí que a gente vê o quanto uma mentoria Sim. pode transformar vidas e negócios, né? Sim, porque a sua mentora, ela tem o feeling que você ainda não tem de enxergar onde está o problema. O problema dela não era o ponto do chantilly, nem a marca do corante. Era dentro dela. Ela tinha que acreditar que ela conseguia para depois ela conseguir fazer alguma coisa. E o que eu percebi? Você não constrói um negócio estando quebrada. Não mesmo. Primeiro você precisa se... E você não sabe que está quebrada. Você não sabe, você só sabe que você tem vários problemas e você acha que seus problemas são normais. Ou então que é só com você que tá acontecendo aquilo. Você não sabe que você tem um problema, que você tem uma crença, que você precisa ser curada para depois você começar a empreender. E aí eu comecei a tratar essas alunas assim, comecei a fazer essa mentoria assim. Eu só vi os rostinhos assim delas chorando e depois assim, elas florescendo.
florescendo. E elas literalmente floresciam onde Deus plantava elas. E aquilo pra mim começou a me encher de alegria. Aí eu falei, peraí, agora eu preciso de ferramenta profissional pra isso. Aí eu fui fazer uma imersão caríssima, né? Porque não é barato essas imersões de inteligência emocional. Quantos carros eu tenho aplicado aí Não é? informações. Não é, menina? Então, às vezes, quando a gente fala do valor de uma mentoria, mas é muito caro, tá? Que seja uma de R$1.000. Dependendo do momento que você tá, aqueles R$1.000 é muito, mas quando você se esforça para você pagar, a diferença do que você vai ganhar, não só financeiramente, o salto que mas você dá, emocionalmente, é muito grande. Uhum. Aí fui eu lá, achando que eu ia aprender ferramentas para ajudar as alunas, saí eu ajudada de lá. Porque é sempre assim, primeiro em nós, Primeiro né? em nós, Primeiro depois nos impacta outros. a gente mesmo, para depois fluir. Aí eu percebi que eu tinha que tirar várias capinhas, né? Várias roupinhas ainda que eu tinha. E eu percebi que eu tinha que tirar várias roupinhas e eu olhei.